Olá, está no ar mais um Vida em Condomínio. Você, corretor de imóveis, advogado, síndico ou morador do condomínio, esse é o seu canal para você tirar todas as suas dúvidas e entender um pouco mais do mundo do condomínio. Hoje falaremos os quórums de assembleia. A assembleia é o local onde aquela coletividade, aqueles condôminos vão se reunir para deliberar sobre determinados assuntos. Lembrando que a assembleia é local exclusivo de condôminos. Quem é o condômino? É o proprietário, é o titular do direito de aquisição daquela unidade. Ah, doutor, mas eu não estou com a minha matrícula no meu nome, mas eu tenho um compromisso de compra e venda. Perfeito, você é proprietário, você tem animus domini, o ânimo de dono, e o STJ já entendeu que você pode sim figurar como proprietário, que apesar do teu documento não estar registrado, você tem sim o ânimo de proprietário. Então, você vai estar presente naquela reunião. E o que você vai deliberar? Você vai deliberar conforme o que tiver instituído naquela ordem do dia. Quem faz a ordem do dia? A convocação que você recebeu foi feita pelo síndico com a ajuda da administradora e constam ali alguns itens. Se é uma assembleia ordinária ou extraordinária, a diferença é que a ordinária você vai ser convocado uma vez por ano para tratar assuntos específicos da aprovação de contas, previsão orçamentária para fazer frente ao próximo exercício e, eventualmente, eleição de síndico, porque normalmente o mandato do síndico é de 2 anos. Então, esse síndico pode estar com o mandato em vigência. Então, você foi naquela assembleia, se ela é ordinária ou extraordinária, vai estar ali especificamente. Se ela for uma assembleia extraordinária, os itens precisam também, assim como ordinária, estarem especificados. Por exemplo, aprovação da aquisição de determinada situação, obras para determinada situação, rateio extra, a deliberação sobre mudança no procedimento de segurança, alteração no regimento interno, alteração na convenção. Então, esses itens, como acabei de falar, foram estudados pelo síndico, com a ajuda da administradora, algumas vezes com a ajuda do conselho, se for um conselho participativo, e você está na assembleia. Então, aquela assembleia, antes de iniciarem os trabalhos, é importante que seja eleito um presidente para conduzir aquela assembleia. O presidente ele é eleito, ele pode ser indicado, mas ele precisa ser referendado, o que quer dizer que ele foi eleito. E daí precisa ser escolhido também um secretário para redigir a ata e fazer frente às determinações que o presidente mandar ou solicitar que sejam inseridas naquela ata. O condômino pode pedir que algo seja solicitado? Pode, se for algo relevante, passa pelo presidente, o presidente pede para o secretário colocar a termo naquela ata. Mas a questão agora é sobre os quórums específicos. Então, a primeira situação que a gente precisa saber é a assembleia, ela é instalada em primeira convocação, dependendo do quórum. Vamos ver o que diz o Código Civil. A primeira convocação, ela deve estar representada por maioria de votos dos condôminos presentes que representam pelo menos metade das frações ideais, ou seja, metade daquele condomínio, é uma maioria absoluta, então é metade do todo. Lembrando que as votações em assembleia devem ocorrer, via de regra, por fração ideal. Então, você representa aquela sua fração. Se você tem um apartamento menor, sua fração é menor, um apartamento maior, sua fração é maior, tem a cobertura, você tem uma fração bem maior. Porém, a convenção pode instituir de forma diversa. Então, o voto, via de regra, pelo Código Civil é por fração ideal, salvo disposição em contrário na convenção. A maioria das convenções trazem o quê? Que o voto é por unidade, ok? Então, nesse caso, para instalar uma assembleia em primeira chamada, se o voto for por unidade, eu preciso ter 50% mais um do todo. Se o prédio tiver 100 unidades, eu preciso ter 51 pessoas para instalar. Eu posso instalar a assembleia em segunda chamada por maioria simples os presentes. A questão é que a convenção pode determinar o intervalo da primeira chamada para a segunda chamada. Vejam que algumas convenções chegam ao absurdo de instalarem a segunda chamada 30 dias depois da primeira. Porém, via de regra, as convenções trazem que a segunda chamada ocorre 30 minutos depois da primeira ou 1 hora depois da primeira, essa é a regra. Então, instalamos a assembleia,
o presidente vai conduzir os trabalhos, o secretário está ali do lado, depende como o condomínio compõe a mesa, os conselheiros podem estar na mesa, o síndico, o representante da administradora. O primeiro passo é fazer a leitura da ordem do dia. Algumas convenções determinam que você faça a leitura da última assembleia referente ao que foi ali determinado. Isso não é obrigatório, salvo se aquela convenção trouxer isso no seu bojo. Então, algumas deliberações vão ocorrer nessa assembleia por maioria simples, outras por maioria absoluta, outras por 2/3 e outras por unanimidade. É importante que o síndico ele mostre para o condômino, ele avise antes de abrir o item que aquela deliberação ela vai poder ocorrer por maioria simples ou por maioria qualificada, mas é importante que seja explicitado, porque se algo que requer um quórum específico para ser aprovado e não é aprovado com esse quórum, essa deliberação é nula e daí nós vamos ter uma enxurrada de ações judiciais para anularem deliberações que não produzem os efeitos legais. Quais são as deliberações que podem ser tomadas, por exemplo, por maioria simples? Então, nós temos uma aprovação de contas na Assembleia Ordinária, o aumento da taxa condominial, a majoração, caso aquela previsão orçamentária não contemple todos os itens ou aquela previsão não consiga chegar até o final do exercício, por exemplo, um rateio extra, são deliberações que devem ser tomadas por maioria simples. Eu tenho também, o síndico ele pode ser destituído por maioria simples. No caso do síndico, como ele não vai se autoconvocar para se destituir, 1/4 dos condôminos convocam uma assembleia, enviam para o síndico administradora que deve chamar essa assembleia. E daí, em assembleia, o quórum para a destituição do síndico é maioria simples. Doutor, e se a convenção disser que o quórum para a destituição é 2/3? Então, é uma convenção provavelmente anterior ao Código Civil de 2002, então o que vai confrontar com o novo Código Civil não tem valor, então prevalece a maioria simples para a destituição. Alguns quórums também precisam ser observados, os quórums trazidos pelo 1341 do Código Civil, a realização de obras úteis, necessárias e voluptuárias. As obras necessárias são realizadas com maioria simples, então elas são necessárias e essenciais para o dia a dia, para a conservação daquele condomínio. Inclusive o Código Civil traz um inciso específico que diz o quê? Caso o síndico não realize as obras necessárias, qualquer condômino poderá realizar, ok? E o síndico em questões necessárias, ele pode realizar a obra e depois convocar uma assembleia para justificar. Lembrando que isso não pode ser um subterfúgio ou algo irregular ou para encobrir algo irregular que o síndico faça. É algo que surgiu e não dá tempo de chamar uma assembleia ou o condômino realiza porque o caso é grave, é urgente. Por exemplo, um vazamento que está trazendo prejuízo e vai aumentar a conta de água, então não dá tempo de chamar uma assembleia, então realiza-se o reparo, chama uma assembleia e ratifica a deliberação. Mas eu tenho outros tipos de obras. Por exemplo, as obras úteis aumentam ou facilitam o uso do bem. Por exemplo, uma individualização de água. Então eu precisaria, nesse caso, de um quórum de maioria qualificada, 50% mais 1 do todo. É importante que nós verifiquemos qual é aquela situação que vai ser realizada com a obra e como ela vai se encaixar. Não é uma interpretação. A gente tem o artigo 196 do Código Civil, ele traz especificamente o que são obras úteis, necessárias e voluptuárias. As voluptuárias são obras de mero deleite, que vão agregar valor, mas elas não são obras nem úteis e nem necessárias. Elas vão trazer uma complementação. Por exemplo, eu colocar ali, agregar naquele condomínio que já tem uma piscina, uma jacuzzi, por exemplo. É algo que não é necessário, ela não é útil para a utilização do bem, é de mero recreio ou deleite, conforme institui o Código Civil. Para essas obras, o quórum necessário é de 2/3 da massa de todos aqueles condôminos do condomínio. Eu tenho um outro quórum de 2/3, que é para alteração da convenção. Então é importante que o condomínio, quando vai alterar uma convenção, saiba que precisa ter o quórum de 2/3 dos votos de todos os condôminos presentes em assembleia. Isso ocorre normalmente uma assembleia de sorteio de vagas, onde tem muita gente, então daí aproveita-se para fazer uma alteração na convenção.
alguns condomínios de forma errônea têm deixado essas assembleias com necessidade de quórum em aberto, o que já foi rechaçado pela Justiça, porque a assembleia em sessão permanente ou em aberto não se presta para obtenção de quórum, se presta para uma assembleia que está no horário elevado, no horário muito tarde, ou precisa de algo técnico, de um engenheiro para explicar alguma coisa, os trabalhos são suspensos e continuam no dia seguinte ou daqui a uma semana, mas não para quórum, conforme a Justiça já definiu. Unanimidade, nós temos alguns quórums de unanimidade, que são quórums, por exemplo, para alteração da fachada, da cor da fachada, alteração da destinação de determinada área. Então eu tenho um parquinho ali, eu quero transformar esse parquinho, por exemplo, excluir esse parquinho ou transformar o salão de festas numa academia. Eu estou mudando, mexendo a destinação que está na convenção. Então são quórums que necessitam de 100%. Estamos chegando ao fim de mais um programa. Agradeço a sua audiência e até a próxima semana.